E é isso aí, senhoras e senhores. Vamos começar uma nova edição do Tributos Direito Podcast. Ao meu lado, Júlio César Santiago. Como é que você vai, Júlio? Tudo bem? Isso aí, pessoal. Eu ia falar boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Igual da outra vez, mas eu Bom dia, boa tarde, boa noite. esqueci. Tá tudo bem com você, Rogério? Todo mundo bem? Tudo Família tá bem? bem? Tá todo mundo bem, né? Tudo bem, graças a Deus. Hoje estamos aqui com o Michel Ribeiro. Tudo bom, Michel? Dá suas palavras iniciais aí pra galera. Muito bem, muito obrigado. Obrigado por me receber. Muita alegria estar aqui com vocês. Tá ótimo. Ó, o Michel, ele é advogado tributarista, ex-Big Four, então vai também ter esse contato, né, com o lado do direito tributário, né, Júlio? Que a gente sempre fala aqui no Tributo de Direito, né? Da questão E financeira, né, também, né? Do jeito desde financeiro. 1987 que ele lida com o direito tributário, então tem bastante coisa para contar aqui pra gente. A gente vai falar hoje sobre o Fundo Especial de Combate à Pobreza. É um tributo, né, Michel? Que ele falou, Rogério, tem alguns assuntos que eu queria conversar com vocês. Então vai ser uma conversa aqui. O Júlio tá marcando um tempo ali, né, Júlio? Mais ou menos, pode ao longo ir. do nosso episódio. Mas de antemão, né, Júlio, tem que pedir pra galera se inscrever no canal. Porque quando você se inscreve, você mostra pro algoritmo o projeto, né, o Tributo de Direito Podcast. Ele vai divulgando para outras pessoas. E você também ajuda a gente a criar essa comunidade, né, Júlio? De Ajuda a criar a tributaristas. comunidade de tributaristas que a gente quer criar, né? Sem esse conflito, né? Uma questão de crítica Conversar. construtiva, sem aquela violência que é dos conflitos judiciais, às vezes, né, entre procuradoria e advogados, por exemplo. A nossa ideia aqui é justamente É uma mostrar conversa. que é possível consenso, né? É isso, e também, além de se inscrever no canal, deixe seu comentário, comente aí de qual cidade você está ouvindo a gente. Isso é importante para a gente entender também, né, Júlio, o alcance. E também Isso. estamos no Spotify, no Deezer, então você pode também comentar por lá, se inscrever no canal, deixar sua avaliação. Isso tudo ajuda o projeto a cada vez trazer presenças ilustres como a do Michel, né, Michel? Olha, Obrigado. desde 1987. Agora tinha que falar aquela piada. Poxa, eu nem era nascido, não sei o quê. Fica entregando a idade aí. Vivendo o direito tributário, né, Michel? Ali você nunca teve colher de chá, né? Mesmo na Big Four. Depois o Michel seguiu carreira na Focus Tributos, né? Que é uma das grandes empresas aí especializadas em recuperação de crédito tributário e orientação para os seus clientes também. E, Michel, vamos falar sobre o Fundo Especial de Combate à Pobreza, não é isso? Desde Isso. 87 não existia, mas ele foi instituído através de uma emenda, não é isso? Ele foi o adicional É. ao Fundo de Combate à Pobreza e Erradicação da Miséria. Ele consta na atualidade do artigo 82, né, das disposições transitórias da Constituição Federal. E o que me incomoda nesse adicional é o seguinte: primeiro, de acordo com a Constituição Federal, para a cobrança desse adicional, precisa de uma lei complementar. E essa lei complementar não foi editada até hoje. Uhum. Então, só por isso, não poderia haver a cobrança desse adicional. Para a galera entender, né, o Michel, é um adicional Ao ICMS. ao ICMS, isso, ao Isso. ICMS. O que é adicional, né? O vocábulo adicional, ele no vernáculo significa aquilo que se junta para somar, né? Então, ele é ICMS, tá? Ele é um adicional ao ICMS, então ele é ICMS. E ele se presta para financiar os fundos de combate à pobreza e erradicação da miséria no Brasil. Não vamos discutir a questão do sucesso ou não, né, de nós estarmos combatendo a pobreza com esse adicional. Eu queria discutir o seguinte, que hoje em dia nós temos esse adicional, por exemplo, no nosso estado, aqui no Rio de Janeiro, sendo cobrado a 2% de produtos não supérfluos. Essa alíquota de 2% é uma alíquota prevista na... Não tem lei complementar, você acabou de falar, né? Está na própria Tá Constituição. na Constituição. Tá. Ele fala que poderá ser criado um adicional ao ICMS de até 2%. Né? Então, só que tem duas exigências para a cobrança desse adicional. O primeiro é a existência de lei complementar. Não existe. O segundo é que esse adicional só pode incidir sobre produtos supérfluos. Né? Então, ele não poderia incidir sobre uma camisa, uma caneta, material escolar, etc, etc, etc. E hoje o Rio de Janeiro cobra sobre esses produtos. Isso sobre energia elétrica. Cobra sobre serviço de telecomunicações. E não poderia. Porque Até não... energia elétrica eu não sabia. Energia elétrica eu não sabia que tinha ele essa. tem exigido, né? O adicional ele não poderia, porque o campo de incidência deles, se nós pudermos usar essa expressão, é a comercialização de produtos supérfluos. Então,
uma garrafa de uísque, um taco de golfe, um jet ski, que sejam vendidos, podem ser tributados. Uma camisa, um sapato, um chinelo não poderia. E em Minas Gerais eu observo que eles estão cobrando, por exemplo, sobre aparelho celular. Não há chance alguma na atualidade nós dizermos que aparelho celular é um Sim. bem supérfluo. Hoje em dia não tem como, né? É. Lá em 98, de repente, que tinha aqueles tijolões, né? Cada um custava uma fortuna. Se bem que hoje o celular ainda custa uma fortuna. Mas hoje você tem o trabalhador, né? De aplicativo, por exemplo. Como é que o cara vai trabalhar sem celular? Não, e hoje em dia, o celular, ele é ao mesmo tempo um caderno, que faz anotações, ele é um aparelho televisor, ele é um rádio, ele... Câmera fotográfica, né? Câmera fotográfica. O que menos ele serve para ligar, né? Poucos de nós Ninguém liga mais pra utilizamos, ninguém, né? a gente usa o WhatsApp, né? A maioria das pessoas utiliza os outros programas. Bom, de todo modo, essa é uma questão que eu acho que é muito relevante para o direito brasileiro, porque para mim, fica perto da imoralidade nós cobrarmos o adicional sobre produtos não supérfluos, né? Querem parecer, talvez, até que, assim, salvo melhor juízo, a gente poderia até falar em excesso de exação. Porque se a Constituição fala que ele só pode incidir sobre produtos supérfluos e eu o cobro de uma camisa de material escolar, eu estou exigindo tributo daquilo que eu sei que eu não deveria, né? Ou, pelo menos, eu deveria saber que não posso exigir aquele tributo desses produtos. Mas, hein, ô Michel, você já está patrocinando ações assim, com essa discussão? Ou você viu algum precedente? Como é Sim. que tá? Por conta eu trabalhava na Focus, né? Eu era sócio da Focus, por conta da nossa composição, né, de contadores, advogados, que é o tipo de empresa, o tipo de serviço que nós fazíamos era não exatamente jurídicos, né? A gente fazia mais relacionados à precificação de preço mais tributos, né? A gente não fazia isso não, mas agora eu estou buscando esse lado, né? Estou deixando a Focus e sim, já tenho alguns clientes e estou patrocinando algumas ações por causa, isso salta aos olhos, né? Eu vi recentemente essa notícia no Conjur, acho que foi alguma associação que entrou. Você estava conversando aqui nos bastidores, Júlio, porque o Estado do Rio de Janeiro colocou ali no FECP, né? Sim. A previsão de incidência sobre telecomunicações. Isso é uma exigência relativamente recente de telecomunicações. Quando teve aquele caso lá de 2021, que se discutiu a seletividade e a sinceridade do ICMS, e o Supremo já disse em 2021, né, que realmente telecomunicações e energia elétrica é um serviço essencial. Por isso que teria que obedecer a alíquota seletiva, né, do ICMS. Do ICMS. Aí vem o Estado do Rio de Janeiro e vai e coloca uma exigência, né, em cima dessa situação. Naturalmente, imagino eu que o consumidor ele fica tendo uma relação ingrata porque é 2%, né? Ele vai fazer a conta, pô, minha conta de telefone aqui, sei lá, o dia a dia ali, né? O consumo massificado tem esse problema, né? O problema é que para nós usuários, que nós somos considerados para o ICMS e para o adicional também, né, por via de consequência, contribuinte de direito. E o judiciário tem repetido que os contribuintes de direito eles não podem funcionar no polo ativo de uma ação dessa natureza. Nada, tem isso. Né? Tem o tal do 166 do CTN, né? É um problemaço o 166 do CTN aqui. Em que pese nós que arquemos com o ônus do ICMS, nós não temos capacidade para figurar no polo ativo de uma ação que questione. Então, quem poderia fazê-lo? As concessionárias de telecomunicações, as concessionárias de energia elétrica. Né? Michel, você comentou que os estados estão criando esses adicionais, esses fundos, e que deveria existir lei complementar. Mas qual seria o fundamento para criar? Criou por cima mesmo? Não tem lei? Vou criar, então. Lei ordinária. Lei ordinária. Porque aqui eu estou lendo o artigo 82 e realmente aqui está dizendo que praticamente a Constituição obriga os estados federais e municípios devem instituir fundo de combate à pobreza. Ou seja, eles são obrigados a instituir. Aí o parágrafo primeiro fala do adicional serviço supérfluo e nas condições definidas na lei complementar de que trata o artigo 150, parágrafo 2º, inciso 2 da Constituição Federal. Ou seja, tem que ser produto supérfluo e lei complementar. Então, se os estados
se sentem Mas compelidos a fazer a cobrança, mas eles não têm a lei complementar, o que eles podem fazer? Editar as suas próprias leis ordinárias? Não podem. Eles têm de entrar com uma ação contra o Congresso Nacional por omissão de função. Né? O direito brasileiro é assim. Existe um mecanismo, existe uma ferramenta que eles possam pressionar o Congresso Nacional dentro do campo do direito para pressionar o Congresso Nacional. Né? Ação de inconstitucionalidade por omissão. O Congresso Nacional tende a fazer essa lei. Mas essa é lei complementar federal, não é lei complementar. Não, é lei complementar. Toda vez que a Constituição fala em lei complementar, ela se refere à lei seria a lei nacional. a né? nacional. A lei Porque assim, nacional. a gente não gosta de chamar a lei complementar de federal, porque Os estados podem fazer lei complementares, né? sim, podem, mas não para esse fim, não para esse fim, né? Toda vez que a Constituição fala em lei complementar, é lei complementar nacional. Em geral, assim, quando você pega o direito tributário brasileiro, a gente tem a tendência de separar e chamar as leis ordinárias de federais, né? E as leis complementares que tratem de assuntos de interesse dos Estados-membros e municípios de leis nacionais, para que não pareça o que nós tínhamos na Constituição de 69, né? Que era a capacidade de a União intervir no campo de competência privativa dos estados. Né? A União podia conceder isenção de ICMS, ela não pode mais. A União não pode intervir. Então, quando você fala, é uma lei complementar federal, dá a impressão de que ainda assim está havendo uma intervenção. Não é, né? É interesse brasileiro, interesse do Brasil essas leis. Então, por isso que nós temos a tendência de chamá-las de leis nacionais. Então, seria uma lei do Congresso Nacional. Eles só não poderiam cobrar... Lembra do diferencial de alíquotas? O diferencial de alíquotas do ICMS. Nós não tínhamos lei complementar para ele. Nós não tínhamos. Se você pegar a lei complementar 87 de 96, pode ver a redação original dela. Nós só tínhamos diferencial de alíquota para serviços. Por que não tinha diferencial de alíquota para mercadorias? Porque, por ocasião da edição da Lei Complementar 87, tinha-se a concepção de que bens e mercadorias gerariam crédito. Então, se vai gerar crédito, por que eu vou exigir do contribuinte pagar? Então, você não encontra na Lei Complementar 87 de 96, na redação original, diferencial de alíquotas de ICMS para mercadorias, exclusivamente para serviços. A ponto de o Estado do Paraná haver emitido uma resposta à consulta número 4 de 87, afirmando que, por inexistência de previsão legal, o Estado do Paraná não exigiria o diferencial de alíquotas. Aí os outros estados criaram o diferencial de alíquotas com leis ordinárias, mas absolutamente impossível no direito brasileiro. Né? Nós já tivemos o caso do IVVC, do Imposto de Vendas a Varejo de Combustíveis, do adicional do Imposto sobre a Renda Estadual, que todos eles foram flagrados sendo cobrados sem lei complementar, e o Supremo Tribunal Federal deu um basta nisso, não. Isso do default da emenda constitucional, da emenda constitucional 87. Na redação original da Constituição Federal, ela tem a previsão do diferencial de alíquotas, né? Isso. Quando, por ocasião da existência lá do Convênio 66 de 88, que fazia às vezes lei complementar, por conta do artigo 34 também do ADCT, né, dos atos das disposições constitucionais transitórias, você tinha lá o diferencial de alíquotas para mercadorias e para serviços de transporte, tá bom? Quando a Lei Complementar 87 entrou em vigor em novembro de 96, ela não tem previsão mais para cobrança diferencial de alíquotas. Você não era obrigado a pagar o diferencial de alíquotas. Por quê? Na concepção do Candir e do pessoal que criou essa norma, você não cobraria o diferencial de alíquotas porque aquelas mercadorias gerariam crédito. Então, se vai gerar crédito, por que eu vou exigir do contribuinte fazer o recolhimento? Então, por causa disso, você não acha. Pode pegar a Lei Complementar 87. Eu nunca olhei por essa ótica, né? Deve estar a galera que está nos assistindo aí, ó. Desafio. Achar. Pode olhar. Não confie em mim, não, tá? Porque eu já estou com 58 anos, às vezes eu confundo número, normas, etc. Confia em mim, não. Vai lá e vê. E se vocês acharem, mandem aqui. Porque já estão acostumados, não, diferencial de alíquota, manda para cá, resolução 13 do Senado, e vem resolução não sei o quê, que fixa as alíquotas, né, em 0, 4 e 12%, e acaba que fica no dia a dia, não se pergunta isso. Eu estava conversando há um tempo atrás com uma pessoa que trabalha comigo, ela falou, mas a gente paga para evitar autuação. Eu falei, não pode ser assim. Nós temos de pagar o que a lei manda que nós paguemos. E não pagar o que o Estado exige em demasia, né? Todo mundo aqui, o Estado e nós, somos servos da lei, né?
É, império de leis, né? Porque a gente sempre fala isso, né, direito Júlio? brasileiro, Vamos império da revisar. lei. Né? E nós somos herdeiros do direito latino, diferentemente dos anglo-saxões, que se valem de costumes e aquela coisa selvagem. Nós não, nós somos herdeiros do direito latino. Né? Ah, então, nós temos uma tradição em relação à observância da norma, da sujeição do próprio Estado à norma. Né? Ninguém está acima da lei, não está o Supremo Tribunal Federal, nem o Congresso Nacional, nem o cidadão. Todos estão sob o império da norma, da lei. Isso é O Michel, eu estava aqui vendo o artigo 82. Deixa eu falar aqui no microfone, né? Aqui diz que os estados, os municípios deverão criar o Fundo de Combate à Pobreza, Fundo de Combate à Pobreza nos termos da lei. O único financiamento desse fundo seria esse adicional de ICMS? Seria, é só isso. Mas aí ficou, para mim ficou contraditório aqui a Constituição. Queria até ouvir sua opinião, porque diz que é nos termos da lei vai criar. E só no parágrafo primeiro é que vai falar de adicional do ICMS e eventual imposto que vier a substituí-lo sobre os produtos e serviços supérfluos. Aqui agora vou fazer o papel do advogado da procuradoria, né? Estadual, né? Porque Pô, Júlio, mas peraí, pô, você... Pô, meu irmão. não, justamente, não é um tema, não é um tema peraí. que eu... ICMS não é um tema que eu atuo na prática. Não. Na verdade, salvo ali a questão de ICMS na base de cálculo PIS/COFINS, né? Sim. Que o STF decidiu lá no tema 69, que quando ingressar, como o ICMS, naquela questão lá do tema 69, não ingressa no patrimônio do contribuinte, seria repassado ao Estado, então poderia ser excluído da base de cálculo do PIS/COFINS. E aqui me parece que essa questão do fundo também vai começar a caminhar para esse lado, né? Olha, o Fundo de Combate à Pobreza não ingressa no patrimônio do contribuinte, então não deveria fazer parte da base de cálculo do PIS/COFINS ou de qualquer outro tributo. Mas nem era isso que eu queria refletir. O que eu queria refletir é que o Estado e o município eles iam criar o fundo e sem nenhum financiamento, porque eu penso assim, existe o federalismo fiscal, os estados e municípios têm que ter eles têm autonomia em relação à União. A Constituição Federal fala que quando estados e municípios dependerem da União para cumprirem os seus deveres, eles poderiam, de forma suplementar, legislar enquanto a União não legislasse. União, no caso aqui, Congresso Nacional. Agora eu não lembro. Tem uma previsão da DCE. Está no artigo 22 e o artigo 24. Aqui não poderia temporariamente o Estado e o município legislar sobre isso e quando vier essa lei complementar, ela regular esse período de transição ou não? Não dá. Efetivamente, porque a gente está falando de direito financeiro. Exatamente. Porque, na verdade, é o seguinte, né? A Constituição Federal, ela abre, obviamente, toda vez que você tem um problema, né? Os penalistas têm uma expressão ótima, né? Que é conflito aparente de normas, né? Quando você acha que a norma, mas se eu aplicar isso, então vai cair por terra tudo isso daqui. Mas não é exatamente assim, né? É um conflito aparente. É a mesma coisa que a gente está diante de um conflito aparente, se me permite utilizar essa expressão dos criminalistas. O parágrafo primeiro, assim, quem escreve isso não é advogado, né? Não é um jurista, etc. Então você tem que ter muito amor quando você lê, sabe? Porque às vezes ele põe no parágrafo aquilo que deveria estar no caput, às vezes ele chama de inciso aquilo que é um parágrafo. E aí eu me louvo, eu louvo o artigo 4º do Código Tributário Nacional. Porque o Código Tributário Nacional ele é o mais importante lembrete de toda a legislação brasileira. Ele diz pra gente assim, as coisas são o que a natureza lhes designa. Se eu chamar essa caneta de banana, não tente comê-la. Tá bom? Ainda bem, né? Para não entrar na cesta baixa também, não pode entrar, né? Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que a Constituição Federal ela deu uma saída para os estados e municípios, porque ela deu um dever, né? Vocês têm de criar, vocês devem criar. Ela dá uma ferramenta, que a ferramenta é o seguinte, se por acaso a União não editar a lei complementar, que é exigível
para definir o que é produto supérfluo. Por quê? Pelo desejo constitucional, eu não posso ter uma lista de produtos supérfluos em Minas Gerais diferente daquela existente no Rio de Janeiro e diferente daquela existente no Amazonas. Por quê? Você vai ter um desequilíbrio tributário. Imagina só, se o Rio de Janeiro cria a lista deles, o São Paulo cria a lista dele, Manaus cria a lista dele, cada estado vai ter sua lista, pode ter produtos faltantes e você vai ter tratamento distinto para esses produtos. Então, ela quis uma lei nacional, uma lei que vigorasse em todo o território. E ela deu uma ferramenta. Existe uma ferramenta para os governadores, né? Eles podem pedir às suas procuradorias que entrem com uma ação de inconstitucionalidade por omissão contra o Congresso Nacional diante do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal vai dar um prazo, olha. Para conseguir a lei complementar, né? Sim, sim. Eu até achei que se ele complementasse um tributo vinculado, Mas também Porque se você admite que os estados legislem, neste caso, que é um caso de lei complementar nacional, né? Você vai ter o mesmo problema que a gente tinha com o diferencial de alíquotas. a instituição de sem Tem uma lei complementar. Está no artigo 146 da Constituição Federal. Você precisa de uma lei complementar. E o que o Supremo já falou para a gente? Não pode cobrar tributo sem lei complementar. O que você vai tumultuar a vida dos brasileiros, dos empresários, do consumidor, do cidadão. Nós temos que ter uma visão maior, uma visão não imediatista. Nós tínhamos prazo, esse dispositivo é antigo. Se tivesse entrado com uma ação de inconstitucionalidade por omissão, já tinha conseguido a lei complementar. Michel, quando eu vi o Estado do Rio de Janeiro instituindo o FECP em cima de telecomunicações, eu falei, cara, Não, dá mas pra é acreditar. pior. E a gente falando de cooperação, né? Que agora a reforma tributária impõe a Constituição como um valor, né? Um Olha, princípio ali, né? Aí, tipo assim, cara, vem o Supremo, fala que telecomunicações é um serviço que é essencial, portanto não supérfluo. Vem a própria Constituição fala que você pode instituir o FECP sobre produtos que não são essenciais. E sim, sobre exatamente o essencial. Elege um essencial. Porque, Tem claro... uma lei complementar que diz que telecomunicações não pode ser tratado como supérfluo. enfim. E eles vêm cobrar sobre Sim. exatamente essa insistência. Quer me parecer. Desanima. Salvo. Não pode desanimar. Salvo o Pô, melhor mas juízo. desanima, cara. Os advogados, o Júlio que tá aqui do lado. Não. Vamos pedir pro Júlio fechar o ouvido aqui agora, né? Os Não, mas advogados. não. Eu tô Levando entender. mata-leão, meu Não, irmão. eu sei que tem essa ideia, às vezes, de inconstitucionalidade útil, né? É. O Estado e o município criam leis inconstitucionais, isso tinha muito em benefício fiscal de ICMS. Depois ver no que vai dar, esperar o STF decidir. Mas esse caso é obrigatório lei complementar porque é a instituição de um tributo precisa de lei complementar e a própria Constituição fixou. Eles não podem cobrar, né? E digo mais ainda, e não podem cobrar sobre produtos que não sejam considerados supérfluos. Né? Então, eu entendo a necessidade de arrecadação, eu entendo que com a crise econômica que nós tivemos, o Estado pode estar necessitado de receita, mas ele não pode usar desse mecanismo. Aumenta a alíquota do ICMS. Aumentar a alíquota do ICMS ele pode. Sabe qual é a alíquota máxima do ICMS? Não existe. Não existe Eu ia alíquota falar máxima do 30%, ICMS. mas Não existe. Mas não tem isso daí, Não, realmente. Não tem. no Rio de Janeiro a gente tem alíquota de 39%, por exemplo, para alguns produtos, né? Talco, por exemplo, e outros produtos mais. Eu ia falar Mas, isso é 30%, mas na verdade não tem. Não existe alíquota máxima do ICMS. Então aumenta a alíquota do ICMS. Né? Cai de forma universal. Aumenta a alíquota do ICMS dos produtos supérfluos. Vamos supor. Whisky, vinho. Quem compra, não tem nada contra quem compra uma garrafa de vinho, pelo amor de Deus. Não tem nada quem compra uma joia. Mas tributa mais produtos supérfluos e menos produtos essenciais. Isso para mim foi a intenção do legislador ali. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, Michel, que eu tava aqui. Originário. Realmente eu tô aqui curioso, que é um tema que tá na minha atuação prática, mas a questão da hermenêutica constitucional me atrai. E eu estava vendo aqui no artigo 82 que quando criaram o Fundo de Combate à Pobreza não tinha essa limitação da lei complementar lá no parágrafo 1º. Na verdade já tinha. Aqui no parágrafo 1º, assim, o original, ele passa batido sem falar em lei complementar. E aí quando foi em 2003, na emenda 42, isso foi uma emenda que mudou muita coisa, trouxe até anterioridade na nonagesimal e tudo mais. Ele fala, ó, e nas condições, ele fala, para o financiamento do fundo estadual distrital poderá ser criado adicional de até 2 pontos percentuais na alíquota do ICMS sobre produtos e serviços supérfluos e, aí vem aqui
adicional, né? Na verdade, né, em termos gramaticais, e nas condições definidas na lei complementar de que trata o artigo 155, parágrafo 2º, 12 da Constituição. A concepção... Esse 155, parágrafo 2º, 12, qual é? Não lembro agora. 155... Parágrafo 2º, 2... Tá. 12, acho que é do ICMS, o inciso né? 12, ele fala lei complementar definirá. Tá? A lei complementar definirá. Isso, inciso 12. Quer dizer, o artigo 155, os estados poderão cobrar, parágrafo 2º ele se refere ao ICMS, e o inciso 12 ele lista as situações que leis complementares definirão. Então, substituição tributária, concessão de benefícios fiscais, etc, etc. O 12 fala, cabe à lei complementar regular a forma como, mediante deliberação dos estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos. Eu estou, na verdade, aqui vendo assim... Ele está repetindo o que já tínhamos, né? Porque a gente tem uma lei complementar, que é aquela lei complementar 24 de 75, sobre incentivos e benefícios fiscais. Mas, especificamente em relação aos adicionais, o que me incomoda é isso, é a ausência de lei complementar, em especial a cobrança de produtos não supérfluos, como Minas Gerais exigir de aparelhos celulares. Eu acho que os contribuintes deveriam buscar no judiciário um amparo para deixar de recolher, porque aparelho de celular, né? Falar que é no supérfluo. Eu, como amante do direito, eu amo direito, eu queria que o direito prevalecesse. Né? Não sou contra a arrecadação, não é nada disso. É o império da lei. Né? E há maneiras deles aumentarem a arrecadação. Aumentar a alíquota do ICMS. Eu não quero porque politicamente eu posso me desgastar, mas não há outra situação. Explica-se e aumenta. Faz uma exposição de motivos gigantesca e aumenta a alíquota do ICMS. Só não pode cobrar o adicional nessas situações. Esse jeitinho, né, cara? Às vezes essa questão que o fisco, né, que precisa de receita para manter suas funções em dia, às vezes prefere, né, fazer de uma maneira que politicamente fica menos exposto. Então vamos colocar ali 2%, mas isso gera uma sensação de insegurança, né, Michel? Gera pro Brasil. Né? A economia, no final da conta fica ruim. Né? E eles sabem que a nossa carga tributária é muito alta. Né? Todos nós sabemos que a nossa carga tributária é muito alta. Se pegar esse aparelho celular que a gente está usando aqui, é 50%, aquele computador lá vamos falar ali, mais de 40%, então, todos os produtos que nós temos aqui, a carga tributária é bastante elevada, a ponto de, quando o brasileiro viaja para o exterior, ainda que ele cause diversos embaraços, ele compra um monte de mercadoria do exterior e traz para cá. Por quê? Porque a carga tributária de lá é mais barata. Né? Ou você ganha no volume ou você ganha na alíquota. Né? Então, talvez seja até repensar a curva de Laffer, né? E tentar não aumentar mais a carga tributária do que a gente já está, né? E, Michel, reforma tributária, o FECP, vai deixar de existir? Vai continuar aí? Não. Como é que tá? Foi tratado? E forte. Firme e forte? O que me Vamos ter um fundo especial do IBS, é isso? Sobre vai. Mas o dispositivo fala dos impostos que vierem a substituí-los, mas eu nunca sei se o IBS vai substituir o ICMS, então vai continuar cobrando. Mas será que, por exemplo, sei lá, vai que emenda 132, sei lá, não reservou, ou deixava esse papel pro ICMS, pro algumas coisas... Seria até natural, um imposto seletivo, né, cara? Que já, né, seria até natural, né, fazer uma coisa que incomoda é que esse dispositivo ele está no ato das disposições constitucionais transitórias. Na gramática portuguesa transitória é que ele vai acabar em algum momento. Temporário, né? Transitório como temporário. No Brasil, transitório. Isso na gramática, não na hermenêutica. Michel tá desde 1987, né, Michel? Você antes desse DCT, né? Ele tá aí desde esse tempo todo. Rogério, esquece a data. Não, cara. Mas isso é legal que a gente falou, pô, pegar aqui geradores de voluntaristas. Não incomoda, não. Mas ele coloca no Instagram dele, cara, desde 1987. Né? Viu a Constituinte ser debatida, né? Eu vou falar para você que... Você atuava com tributário antes de 88, Michel? Já atuava. E até vou dizer para você que a mudança que nós estamos vendo hoje em dia, desse imposto sobre bens, dessa contribuição sobre bens, em relação aos tributos atuais, e do ICM para o ICMS, é muito maior essa mudança atual, é muito maior. Porque antes do que antes... Você acha que vai ter mais conflito? Vai ter mais conflito. Aliás, eu vi um economista dando uma entrevista outro dia num jornal, e ele dizia que vai acabar o contencioso tributário. Imagina, pelo contrário. Até porque, assim, só o artigo
um dos artigos do PLP diz que tudo aquilo que não é mercadoria vai ser tratado como serviço. Juridicamente impossível. Juridicamente impossível no Brasil, porque serviço tem uma definição, mercadoria tem uma definição. Se eu tenho uma marca, uma patente e eu quero vendê-la, é uma outra definição, um direito, né? Se eu quero ceder. Então, nós temos categorias do direito brasileiro e a lei não pode artificialmente mudar esses institutos jurídicos. Vai ser uma briga boa ali, porque não vai faltar a corrente fala que não, que a Constituição fala que incide sobre bens e serviços. Não, ele pode incidir bens, serviços e direitos, a Constituição fala, direito né? pode, sobre intangível. Pode incidir. Pode incidir. A questão é até que ponto a gente vai ter que esticar essa corda, né? Porque... Não, ele pode incidir sobre eu vender uma marca. Hoje em dia não tem nem ICMS nem ISS eu vender uma marca, né? Se eu fizer uma cessão de um bem móvel, né? Não tem nem ISS nem ICMS. Esse novo tributo poderá incidir, tá bom? Não tem problema nenhum com isso. Me incomoda o projeto de lei complementar dizer que tudo aquilo que não é mercadoria é serviço. Isso me incomoda. Não, PLP... Ele tinha que tratar separado. Olha, mercadoria vai ser assim, serviço vai ser... Já me incomoda chamar esse imposto de imposto sobre bens e serviços. Eu chamo de imposto sobre bens, porque o conceito de serviço está aprisionado dentro do conceito de bens. Porque, para o direito brasileiro, bem é tudo aquilo que tem valor para o direito. Então, serviço está aqui dentro. Mercadoria está aqui dentro. Então, eu não preciso falar imposto sobre bens e serviços. É um pleonasmo. Eu posso falar, é redundante. Eu posso falar imposto sobre bens. Diga assim, imposto sobre bens. Pelo amor de Deus, não fica falando imposto sobre bens e serviços, não. É feio. Parece que a gente não fez dever de casa, não estudou direito civil. Lá, o Washington de Barros Monteiro vai tá cheio de redundância, pleonasmos aí. Considerando a experiência aí do mundo aí dos conflitos tributários, se não falasse serviço, Michel, a tipicidade fechada aí ia imperar, aí ia falar, serviço é isento, serviço é imune. Não falou. Tudo que o ISS cobrava, agora não pode mais cobrar. Mas não pode, porque o conceito de bens do direito brasileiro é consagrado, né? É consagrado. Nós temos bens materiais e os bens imateriais. Os bens imateriais, que é uma marca, né? Bens materiais, a seção de uma coisa, bem material, o serviço. Não vou dizer que não haja aí um rábula que venha a dizer que se não colocou o serviço, não vai ter, mas vai sofrer com toda a consolidação do direito brasileiro, né? O direito civil todo já tem esses institutos são institutos antigos, bem, serviço, né? Mas é que eu acho, Michel, eu vejo assim, vocês já devem ter ouvido falar essa expressão, uma servicificação da economia. Como se praticamente tudo que a gente estava habituado até pouco tempo atrás, que era uma coisa mercantil, né, assim, prateável, de repente virou. Eu até acredito e vejo isso acontecer com muita evidência no consumo de mídia. Você não tem mais o cartucho de videogame, você não tem mais como consumir mídia num dispositivo, né? Você tem que ter realmente o streaming. Mas mesmo os outros ramos que estão sendo servicificados, por exemplo, o clube de vinho, que tem, né? O clube de vinho. Você paga uma assinatura e vem chegar na sua casa. Aquilo é uma operação mercantil. Não adianta falar que é um serviço. A modalidade de pagamento que criou. Mas vender alguma coisa para os nossos congressistas, claro que eu escutando isso num ambiente de reforma tributária. Você vai nos eventos de congresso, não, porque carro de aluguel. Carro você comprava, agora carro de aluguel. Mas tem uma operação mercantil subjacente ao aluguel do carro. Não tem nada. Mas venderam como se tudo fosse se transformar, como se transformou o consumo de mídia. Realmente, hoje em dia, o jornal, você não tem mais o jornal impresso, né? Muita gente prefere ler. Assino o impresso, sabia? É bom porque eu tenho cachorro, né? Eu uso ali de banheiro também pro cachorro de vez em quando, né? Mas, porque, honestamente, você pode consumir com muita tranquilidade, né? Agora, cara, essa coisa que tudo ao nosso redor vai virar serviço porque você tem um clube de assinatura que às vezes entrega ração na sua casa agora. Tem isso, né? Você vai na farmácia agora e fica te incentivando, como produto recorrente. Você faz uma assinatura e a farmácia toda semana te manda todo mês a medicação. Não seria serviço? É operação mercantil. O método de pagamento. Em vez de você ir lá no pet shop comprar ração, alguém está comprando por você, em tese. Você paga a assinatura. Não acho serviço, é uma obrigação de dar do mesmo jeito. A diferença só é que você criou um pagamento recorrente, mas é mercantil. Mas com base nessa realidade da disrupção tecnológica, de alguma maneira venderam os nossos congressistas, cara, que tudo agora é serviço, tá vendo? Agora é download na loja. Lembra que tentaram comprar SMS né? Eu não me importo de o legislador usar essas figuras de forma, os termos técnicos de forma errônea. Eu juro, professor, não me importo.
E ele faz o tempo todo, né? Você pega lá o artigo 23, parágrafo 1º da Lei Complementar 87, ao invés dele usar a expressão, o instituto decadência, ele fala extingue-se, né? Eu não me importo, né? Assim, mas no ambiente técnico é importante que nós saibamos diferenciar. Então, uma coisa é o que o paciente chega lá no médico e vai falar assim, eu estou com dor de cabeça. O médico sabe que ele vai chamar lá de cefaleia, tem termo técnico, tem expressões, né? E a adoção de termo técnico não é por nenhum outro motivo que não porque o direito é uma ciência. Então, quando eu falo para você bens, isso tem um valor para o direito. Quando eu falo para você serviços, tem um valor para o direito. A gente não usa termo técnico para beleza da redação, para estilo redacional. Não é para isso. Não muda a natureza, né? O nome não vai mudar o nome iuris, né? Exatamente, mas o legislador utilizar, o artigo 4º do CTN já falou que eles vão errar mesmo, tá? Então não tem problema nenhum. Né? Se pegar o artigo 23 da Lei Complementar 87, é um grande exemplo, o parágrafo único dele é maravilhoso. O artigo 19, ele diz assim, o crédito do ICMS dá-se por ocasião do recebimento da coisa. Aí o artigo 23 diz, no parágrafo único. Olha, o crédito extingue-se em 5 anos contado da emissão do documento fiscal. É decadência que ele está falando, né? Mas como é que a decadência vai operar antes do direito? Porque, imagina só, eu tô em Pernambuco, comprei uma mercadoria do Rio Grande do Sul. Meu fornecedor emitiu a nota em março. Eu só recebi em abril. A decadência conta a partir de março. A decadência, ela começa antes do direito. Na sua visão, seria quando entrasse no estoque ali que eu tenho. Indubitavelmente, quando eu receber a coisa, porque eu tenho que receber a coisa, eu tenho que conferir se o documento fiscal está certo, eu tenho que conferir se o ICMS está destacado, porque o ICMS não é como o PIS e a COFINS, né? Só gera crédito se ele estiver corretamente destacado o documento fiscal. Então, como é que a decadência vai operar antes do próprio direito? Então, assim, eu não me importo dele usar bem serviço, mas assim, nós que somos técnicos, etc., a gente, né, é esperado um pouco mais de primor, né, na utilização dos institutos, né, dos termos de direito. Mas, especificamente em relação ainda ao adicional, um outro item que me incomoda é essa recente solução de consulta da COSIT, número 61 de 2024, né, recente, que ela diz que o adicional não pode ser excluído da base de cálculo do PIS da COFINS. Mas eu tendo a concordar com pro delírio do Júlio aqui agora, né? Pô, não sei o que e tal. Não, porque com base no tema 69, com base no tema 69, mas não tinha como a Receita Federal dar ao contrário. Porque vai falar, não, que é fundo, é uma natureza acessória. Mas deixa eu te falar. Eles chamam como... Qual a natureza jurídica dele? Ele é um adicional. É um adicional. Aí você vai lá na Constituição, ele fala assim, é um adicional ao ICMS. Aí que tá, não fala ICMS, não fala ICMS. Claro, fala sobre... Adicional fala, né? à alíquota do ICMS até. Ele não fala nem adicional ao ICMS, ele fala a alíquota do ICMS. Se eu não estiver equivocado. Acho que nesse caso eu não estou, não. 2 pontos percentuais na alíquota do ICMS. Na alíquota do ICMS. Então ele é ICMS. Ele tem que ser tratado como ICMS. Ele tem que ser reconhecido. Sobre tributação do consumo, quando o Júlio leu primeiro, aí, ó. Então... Mas qual foi o argumento da solução de consumo? Ela fala que ele é vinculado, que ele não é ICMS. Tem lá, obviamente, uma argumentação e tal, mas não para em pé. É uma tese ruim. É uma tese bem ruim. Porque ele se denomina adicional à alíquota do ICMS. Tá? Eu estou falando duplo aqui, o APA dá ênfase à crase, tá? Então, ele é o próprio ICMS. Tanto que se você pegar algumas legislações de alguns estados, né, da Bahia, por exemplo, ele fala claramente lá, da Bahia, São Paulo, Minas Gerais, o adicional do ICMS, o adicional ICMS, eles chamam de ICMS. Mas aqui no Rio eram 2 autos de infração distintos, né? Quando a gente tinha auto de infração contencioso, era um auto pro ICMS. Sim, aí depois fizeram uma unificação lá para fazer um auto só, mas o lançamento é distinto. O lançamento administrativo de reconhecimento lá do valor, eu até entendo que ele possa fazer separado, mas a Constituição Federal é a norma suprema, né? Ela diz que é um adicional à alíquota do ICMS, logo ele é o próprio ICMS, ele pode ser excluído da base de cálculo do PIS e COFINS. Mas dá para se apropriar de crédito dele? Indubitavelmente, ele gera crédito, nas operações regulares, né? Então, se eu sou o produtor, eu fabrico essa caneta e vendi a você,
né? Eu pago 2%, você toma Não. crédito e vende. Mas vamos supor, numa operação interestadual em que o estado de origem cobra o FECP. Aí no estado de destino não tem FECP. Isso pode Não. acontecer, né? Não, mas na operação interestadual ele não incide, né? Ele só incide nas operações Ações internas. internas. na E só o operação consumidor final. interna. Não, ele, Pode ele acontecer. incide, ele pode incidir nas etapas anteriores ao consumo, tal como o ICMS. E aí, Na verdade, ele vira não incide, tá? cumulativo. Ele é não cumulativo. Pô, é tudo mal feito, Júlio. Olha só isso, cara. Não, assim, mas Porque ele passou a ser cumulativo, se da operação interestadual. Não, para ele não ser cumulativo, ele teria de incidir exclusivamente no consumo, né? Ele não Pois é. incide, ele incide nas etapas anteriores ao consumo, né? Ele deveria ser tipo aquele sales tax dos Estados Unidos, que é um tributo no finalzinho. Pro Mas, consumo. assim, cada lei vai dizer, cada lei estadual vai dizer o momento em que esse adicional vai ser pago, porque a Constituição não fala nada, só fala assim, Bem cria genérico. 2% sobre o ICMS, tá? Isso é a base econômica, seria esses 2%. Eu não Como estou conseguindo ver o fato gerador. Seria cada operação vai ter 2%. Sim, porque Uma como ele cadeia econômica longa, longa, cada operação vai ter 2% e vai se acreditando, né? como o danadinho ele é um adicional ICMS, então, por exemplo, aqui, se nós temos aqui um produtor, e depois nós temos uma indústria, depois nós temos um atacado, e depois nós temos um varejo, e aqui está o coitado do consumidor. No mesmo estado? No mesmo estado. Aqui, vamos colocar aqui. Uma cadeia longa aí. Isso. Vamos botar um produto supérfluo, vamos botar perfume. Vamos colocar. Não, perfume não é supérfluo, né? Não, Vai mas falar isso aí, até galera, no igual, Rio de igual o Janeiro- Júlio que gosta de botar muito perfume. Não, no Rio de Janeiro ele incide sobre ser supérfluo ou não, tá? Não tem uma limitação. Não tem uma né? limitação. Então eu Incide vou. sobre bens, sobre É. mercadorias. Eu vou Não deveria ser, né? Não, cara? mas- O tinha Rio que de ter uma Janeiro é delimitação. deboche, né, cara? Aí já foi, tá É, bom? já- Eu vou Mas dizer é como assim? está. Não Hoje tem, está assim. não tem delimitação do que é supérfluo. Não. A legislação do Rio de Janeiro Não, 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 define o que é não. supérfluo. Não, vamos ver aqui. Que ali Ele incide sobre uma camisa que você comprar, tá? Ele só não incide sobre os produtos da cesta básica. Ah, tá. Aí tem os também produtos. seria Ah, demais. não, aí também já é demais. mínimo essencial. pô, mínimo, imagina. Seria Os demais. produtos da cesta É. básica são desonerados. Mas vamos colocar, tá? No Rio de Janeiro ele tem 18. Então aqui você tem 18, aqui você tem 18, aqui você tem 18, aqui você tem 18. E na operação de venda, né? Então ele soma aqui, tá? Mais 2, mais 2, mais 2, Cada mais 2. operação vai Cada somando operação dá dois. 20, 20, 20, 20, 20. Na verdade, como o ICMS é por dentro, dá mais do que 20, né? Porque o ICMS é calculado por dentro. 18% é a alíquota. Bom, e em cada etapa ele vai, tal como o ICMS, ele funciona como uma antecipação, né? Então aqui você paga 20, ele acredita, o destinatário acredita, faz o débito de 20, toma o crédito, o destinatário faz assim, até chegar no Até consumo. chegar no consumidor. Por isso que o ICMS é chamado de imposto sobre consumo, né? Tem gente que discorda disso, mas quando eu vejo o ICMS, dá para você notar Quando a que gente desenha o ali a cadeia, arquetipo consegue dele, ver, né, o que- arquetipo dele é o imposto de consumo, né? Entendi. E você tem a divisão do contribuinte de fato, né? Que é aqui, vamos supor que o último aqui, o varejista, ele é o contribuinte de fato, e o nosso amigo aqui, o consumidor, Consumidor. é o contribuinte de direito, né? E aí Eu sei que essa distinção de contribuinte de fato e contribuinte de direito é bastante atacada pela doutrina brasileira, né? Se você pegar lá vários livros não sei se está o nome de autor, mas vários livros eles falam que não é relevante para o direito brasileiro. Que, na verdade, eu acho que é deixar de investigar bem, porque tanto é relevante que se o PIS e a COFINS fossem considerados tributos indiretos, né, nós teríamos ganhado a tese dos séculos, contribuições, mas não teria levado, porque você não poderia fazer o crédito. Porque você teria que devolver o dinheiro. Não dá ideia ao errada pro consumidor. Júlio, não. Daqui a pouco começa lá o Júlio Não, levanta- mas isso foi discutido. Isso foi Não, eu sei, discutido. tô O brincando. Supremo Tribunal Federal. não tem uma A maior... Procuradoria alegou isso. Falou assim, que ganharam, legal, poxa, mas nós não vamos poder levar, hein? Não, você tá falando essa classificação de direto e indireto, né? Sim, a classificação direta e indireta. Eu já vi Porque que tem hora que o tributo- pessoal fala que isso é muito pro. Isso é muito pro direito financeiro. Não, mas Não é pro direito tributário. pro direito A gente já tributário, conversou sobre isso, financeiro e tributário, no último episódio. por causa do artigo 166 do CTN, se você É, Por pegar... causa da repercussão econômica ali. repercussão econômica. 166. Pronto, você falou tudo. O Aleomar brasileiro usa... Baleiro, Aleomar Baleiro usa a mesma expressão. Sim. É a questão tem gente que fala assim, tributo direto é aquele que incide sobre a receita. Não é. Porque o IPTU é tributo direto. O IPVA é tributo direto. O imposto de importação é tributo direto. E não incide sobre a receita. O que é tributo direto? Tributo direto é quem pratica o fato gerador arca com o ônus do imposto. Tributo indireto é aquele que pratica o fato gerador tem autorização legal para transferir o ônus do imposto. Daí que nascem as figuras de contribuinte de fato e contribuinte de direito. Quais são tributos diretos no Brasil? Os únicos tributos indiretos no Brasil são o IPI, o ICMS e o ISS.
Só os três. Porque você consegue empacotar e passar sobre o seu preço, né? Você consegue colocar seu preço E a líquido lei e te adicionar. autoriza fazê-lo. A lei autoriza. Você pegar a lei desses 3 tributos, ele vai dizer lá, olha, o tributo é indissociável do preço. Isso porque na época que esses tributos foram criados, né, porque esses tributos foram desenhados, a gente não gostava muito de transparência não, né? A gente não queria que você chegasse numa loja, fosse comprar uma camisa, o cara falasse para você assim, olha, a mercadoria é R$100. Aí você vai no caixa pagar, ele fala, é 121,95. Fala assim, como 121,95? Você tá maluco? Tava Rapaz, como assim, é 100? cara? Aí ele fala, não, é porque o ICMS eu adiciono. E quando eu adiciono por dentro, o 18% ficou 21,95. Porque você divide por 1 menos a alíquota. Né? Então ele não queria que você fizesse isso. Aí a única forma de fazer isso é você ofertar o tributo por dentro. Então não era uma época de busca de transparência. Tanto que nesses novos tributos, por serem mais transparentes, eles não terão cálculo por dentro. Né? Você vai adicionar. Que é o sonho, né? De quem opera, você que é consultor de Big Four, ficava louco para explicar isso, né? Pros gringos. Cara, Olha, eu faço como isso... é que ele é base dele mesmo? Em tese, o IBS, então, vai ser por fora. Por fora. Então, toda vez que eu comprar uma mercadoria, eu vou ver ali quanto que está o Tem imposto. isso. Exatamente quanto está o imposto. Seria exato. Exato. Porque ele vai precisar... Tá, então... O ruim disso aí é o seguinte, desse imposto sobre bens, é que eles colocaram uma alíquota única. Né? Uma alíquota única. Então, eles falaram assim, nós vamos simplificar. Mas simplificar não é melhorar, tá bom? Se você for um dicionário simplificar é uma coisa, melhorar é outra. O problema que nós temos é o seguinte, hoje em dia você vai comprar uma joia, você paga 35% de ICMS. Você vai comprar um material escolar, 7%, 7 a 12%. Você vai comprar arroz e feijão, 0 de ICMS. 0, né? Bom, nesse novo imposto, isso tudo vai ser tributado da mesma forma. Porque simplificou. É a mesma coisa do médico chegar lá no hospital e falar assim, meu filho, você tem o quê? Câncer? Ah, dá Novalgina. Você tem o quê? Ah, eu amputei uma perna. Novalgina. E você tem o quê? Né? Você vai simplificar. É. Mas não resolve. Não resolve. A seletividade no Brasil, ela era um avanço poderoso da ciência da lei, de que mesmo no tributo indireto, em que pese nós não podemos ter a graduação que a gente tem nos tributos diretos, como imposto sobre a renda, você ganha 40 mil, você paga 27,5. Você ganha 1.500, você é isento. Você ganha 3 mil reais, você paga uma outra alíquota. Uhum. A alíquota é progressiva. O ICMS ele não consegue ser dessa forma, mas você podia fazer isso. Arroz e feijão, 0. Joias, 39%. Armas e munições, 40%. Agora não vai ser assim. Você vai comprar uma camisa, o sujeito está comprando uma arma e munição, vai pagar a mesma alíquota que você. Ah, mas vou colocar armas e munições no imposto seletivo. Não dá para colocar naquele outro imposto, porque aquele imposto é bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. A arma não é prejudicial à saúde ou ao meio ambiente. Do ponto de vista vernáculo, você não consegue colocar. Mas colocaram aquelas alíquotas presas de referência, né? 0, 60 e 30, né? Mas não vai ajudar. Não, fizeram essa gambiarra, senão... Mas isso é só para algumas casas, então, por construção civil, escola, né? Cesta básica. Mas, por exemplo, vamos pegar camisa. Tu concordas comigo que camisa não poderia ser tratado como supérfluo, né? Então, camisa vai ter o quê? A alíquota de 27,95. Ah, o sujeito vai comprar um jet ski, 27,95. Aí o sujeito vai comprar uma joia, 27,95. Gente, não pode ser assim. Acabou com a capacidade contributiva, né? Porque você transforma todo o sistema tributário em proporcional. Olha, a base de cálculo é variável, mas a alíquota é a mesma. Então vai todo mundo pagar proporcionalmente ao seu gasto. E a solução não botar... Não, a solução inicial é voltar ao princípio da seletividade. Voltar à seletividade. O que ele fala, assim, não tem por que refrasear. O que você falou já está excelente. Vamos parar por aí. É pegar a fala dele e voltar ao princípio da seletividade. Eu não devo, moralmente, eu não devo tributar um jet ski e uma camisa com a mesma alíquota. Eu não posso tributar uma caneta escolar. Não pode. Não posso. Acabaram com o sistema, né, na verdade, que bem ou mal era difícil, mas funcionava. E a emenda não trouxe a justiça tributária como um valor, se eu não me engano, tá lá na emenda. Mas aí... Ela foi do sentido oposto daquela que ela veio inaugurando. Ela veio um preâmbulo da reforma, cooperação tributária, e no meio do caminho... Ele é um avanço do reconhecimento que quem ganha mais pode contribuir com mais. Não,
isso não é socialismo, isso não é capitalismo, isso é um reconhecimento moral de quem compra o taco de golfe pode contribuir com mais do que quem compra um caderno, um tênis, um par de meias. Ah, mas todo mundo compra um par de meias. Eu sei, tudo bem, o cara que comprou, que é mega milionário, vai comprar um par de meias, também vai pagar a mesma alíquota que tem um menor poder aquisitivo, mas é porque a gente não consegue distinguir isso no imposto sobre consumo. Mas a gente consegue dizer, você vai comprar uma joia, você vai pagar 40%. Você vai comprar armas e munições? 60%. Por que não? Para que o sujeito quer ter arma e munição? Ah, você mora numa fazenda, a gente analisa os casos à parte, tá bom? Mas a regra geral vai comprar um perfume, também pode pagar um pouco mais. E aí o problema, você pode até tributar uma camisa caríssima, por exemplo, mas vai tributar um uniforme escolar. Tudo é camisa, por exemplo. Mas, aí vai arroz é cesta básica, mas o arroz arbóreo, o arroz negro. Aí começam os problemas ali, porque não conseguiram chegar na alíquota unificada. Eu não iria nesse caminho, sabe? Porque em relação à distinção, o melhor que você faz é a seguinte forma, olha, arroz é zero. Porque hoje em dia, por exemplo, você compra um livro, vamos supor que você queira comprar o livro do José Eduardo Soares Melo, curso de Direito Tributário. Quanto tem de ICMS? É imune. Aí o colega ali quer comprar a revista Playboy. Nem sei se tem mais hoje, agora tudo é OnlyFans. Supondo que existisse, tá bom? Ele não quer, Playboy é ele lá. Supondo que existisse. Era imune. Por que era imune? Porque a norma não pode cair no açúcar, no açúcar granulado, no açúcar não granulado, no açúcar... Não, açúcar. Camisa. E é pelo gênero, né? Pelo Olha, gênero. O gênero é camisa, revista, livro... Mas o botão dele é de osso. Deixa, gente. Mas, Michel, você viu quantas discussões? Essas discussões na década de 90 foi quente, né? Os limites da imunidade, né? Ah, lembra... Página amarela, vou tributar a página amarela, porque aquilo ali não é conhecimento. Não, mas como assim? Imunidade é imunidade, uma limitação constitucional poder tributar. É que aquilo não era um livro, né? Mas passa era um periódico. Porque entra na questão de periódico, tá bom? Mas assim, eu prefiro, como servo da lei, por mais que me aborreça, que a Playboy tenha imunidade, do que eu ficar discutindo o alcance da imunidade. Eu prefiro que o princípio da seletividade volte e que nós tenhamos camisas com uma tributação inferior a perfume, independente, mas esse perfume é fabricante nacional, esse perfume é francês. Não, perfume. Não, água de cheiro é diferente. Começa não, mas aí vai estar, cada uma vai estar na sua NCM lá, né? Então pegar pela NCM para dar tranquilidade, porque não pode ser como eu vi a legislação de semestre de alguns estados, eles diziam assim, vai ter substituição tributária, biscoitos, bolachas e salgados. Aí eu penso, biscoito, bolacha e salgado, se eu jogar sal nessa xícara aqui, eu vou ter que ter substituição tributária, sabe? Então não pode ser dessa forma, né? Então vamos pegar lá a NCM, que é uma coisa científica, a nomenclatura comum do Mercosul. Eu sei que o sistema, se nós pegássemos os mais sábios brasileiros, né, todos os gêneros, sentasse e mandasse escrever uma lei, ainda assim depois a gente ia poder criticar, né? Mas na legislação do IBS não tem margem para o legislador poder dar isenções? Não, ele diz que a alíquota é única. A alíquota é única. Então, na verdade, não é 27,95, né? Não, porque... É 27,95 mais os 2%. Mais os 2% do fundo, né? Assim, ou seja, estamos ali nos 30%. Poucos falam. Que isso, porque olha... a DCT tá de pé, o Júlio viu, né? Sim, nem tá de pé. Diz que os tributos que irão substituí-los. Então o IBS vai substituir ISS e o ICMS, então vai ter que incidir esse fundo de combate, esse adicional. Se eles chegarem em 27,95, você está falando em 29,95. Se eles chegarem em 28%, vai ser 30%. E aí, Michel, você estava explicando uma cadeia de circulação, onde tinha 5 ou 6 personagens aí de um tributo sujeito, e realmente estava lendo a lei complementar aqui do Rio, que diz que seja de 2023, a lei, né, estadual, né? E realmente fala que incide sobre tudo, sobre toda a exceto, aqui do Rio, exceto, aí começa exceto, material escolar, então a regra é que tudo é supérfluo, né? Tudo é supérfluo, menos material escolar, combustível, cesta básica, energia elétrica até 300 kW, aí tem um limite aqui. Pode tudo, criar um super ICMS. Não pode, eu entendo que... e assim, o que me incomoda também no Rio de Janeiro é que do Fundo de Combate à Pobreza, do adicional, na verdade,
50% fica com o órgão que administra ele. Não sei se mudaram isso, tá? Mas antigamente 50% ficava com o órgão. Eu ia te perguntar isso, Michel. Tá acabando com Eu ia te perguntar isso. Mas peraí, do dinheiro que vai para o fundo, 50% fica com o 50% é com para o órgão questões administrador. administrativas, do tipo assim, não é para Nossa, imagina a administração desse fundo enorme, né? Não é para reduzir a não pobreza. é para ir lá pro pobre. Não vai pobre, não. Não vai pro pobre. Os outros 50% vai. Não é pra, assim, eu não sei se esses fundos... todos nós queremos erradicar a pobreza. Qual daqui? Qual de nós, você que está em casa, que está ouvindo a gente, qual de nós diria, não acho interessante que nós tenhamos ações que busquem minorar a pobreza no Brasil? Todos nós queremos isso. Sim. Eu não sei se esse fundo é a melhor saída. Porque eu vejo quando ele foi criado em 2003, e olho hoje, eu não vejo resultado efetivo. Sabe, Michel, eu desconfio sempre que criam fundos. Não, é sério mesmo, eu desconfio. A gente falou dos Fundos. É. Se você pegar o dinheiro e vincular tudo ao serviço, e tiver uma forma de olha, com este fundo aqui, criamos 100 casas aqui, sei lá, 200, 300 casas. A gente deu aqui, permitiu que, sei lá, 1 milhão de crianças começassem a estudar, estão com almoço, café da manhã, material a gente não escolar. tem como fiscalizar, Do ninguém jeito consegue que- ver isso. Do jeito que foi criado. Você não vai dá. aí nas escolas Certo. do Rio de Janeiro, algumas estão, assim, E assim, o brasileiro tão tenebrosas. a maioria de nós tem uma coisa, né, de falar mal do Brasil, né? Mas o Brasil é um país maravilhoso. Né? Eu não troco isso aqui por nada no mundo. Também eu saio não. daqui por nada. Isso fique claro aqui para quem estiver nos ouvindo, exatamente. né? é- Até eu vi esse ministro novo lá do país do norte, lá que tem a rainha, o Reino Unido, ele estava dizendo que não vai receber mais presente, que ele recebia por mês presentes lá de 100 mil libras. Que diabos, né? Por que ele receberia presente de 100 mil libras? Pelo cargo que ele ocupa, não é por ele, né? Você tem algum amigo que te dá 100 mil libras de presente? Não tem, né? Não, mas meus amigos estão assistindo aí, ó, é bem-vindo. Vou falar aqui meu Pix, se quiser deixar. 100 mil libras é ser Tá bom, bem-vindo. tá bom, pode Tá mandar. bom. Então, sem desviar a questão, o fato é que a ganância humana ela tem que ser combatida pelos mecanismos democráticos. E um fundo de combate à pobreza, que 50% da arrecadação dele fica com o próprio órgão, eu acho que esse fundo tem que ser revisitado. Não, no mínimo. Porque a gente tem que saber esse dinheiro que entra no fundo, quem está administrando, quantas pessoas trabalham para que aquele dinheiro seja gasto. É a questão de direito financeiro que a gente sempre fala aqui, né, Rogério? Que a gente pensa no tributário e esquece do financeiro. O financeiro é o gasto. Sim. Então 50% vai a fundo perdido, né? Já criaram um fundo perdido. Né? Já começa perdido o jogo? 50%? Né? Não pode. Eu acho que tem que... a Assembleia Legislativa deveria revisitar esse assunto. O cidadão fluminense... Até como eu sou cara, morei muitos anos no Rio, eu não gosto de falar cidadão fluminense, que o pessoal do Flamengo fica maluco, né? Então, o cidadão carioca, eu sei que tá errado, mas eu vou usar como sendo sinônimo. O cidadão carioca deveria ficar de olho nisso. Não é bom. A mesma coisa que o cidadão mineiro não deveria admitir que entre pelas portas do fundo os produtos que não são supérfluos na legislação mineira, porque não ajuda, não é bom. Né? A gente não pode ser bonzinho, a gente tem que ler a lei em prol dela mesma. Né? Havia uma leitura no passado horrorosa, né? Que você faz a leitura da lei pró-contribuinte, pró-fisco. Nada disso é horrível. Tem de ler a lei em prol dela mesma. Né? Por causa disso, esse lei pró-contribuinte, pró-fisco, fica esses horrores da nossa legislação. Você vê que o legislador ele parece que ele edita a lei com medo do contribuinte. Ele se cerca de diversos cuidados para evitar que o contribuinte pratique a sonegação. Isso acaba que vai criando quase uma desconfiança armadilha dos semântica dois. para todo mundo. Aí ninguém consegue conversar, desconfiança sair, dos dois o que eu faço, o que eu deixo de fazer. 3 aspectos, já que você falou, que eu consolidei aqui. O primeiro, falta de lei complementar. É algo que pode tornar esse tributo questionável, né? Sim. O segundo é pela própria questão indistinta, porque Sim. ele não teve respeitou, como um alvo Não ali delimitou apenas que é supérfluo. supérfluo. Né? E por último, Michel, já indo para os nossos finais aqui, a questão da destinação, porque ele é um tributo vinculado, Sim. né? Ele sendo vinculado, a partir do momento em que não há uma lei complementar, ou ainda que haja essa lei complementar, mas que de repente a destinação não seja aquela que a Constituição Federal
determinou, né, delegou para esse tributo. Você entende, Michel, que esse é um ponto também que o pessoal aí que está nos Deveria assistindo, usar. que vai querer tracoação depois também, né? Também É um- pode usar esse argumento? A gente Deve conversa usar. muito sobre isso, né? Começar o Tem de pessoal usar. enxergar a questão do gasto. Tem de usar, tem de usar. Mas como é que tá isso aí na jurisprudência? Já estão discutindo isso? Ah, Já tem ação? contra Já tem isso? várias ações. As ações andam devagarinho, porque você tem que entrar ela, né, na primeira instância, né? Porque no passado eu achava que você podia entrar com mandado de segurança contra o governador ou secretário de Fazenda, porque daí você entraria direto Direto no, no tribunal. tribunal. Mas o STJ não gosta disso não, né? Porque É. daí ele tem que julgar depois, então não deu certo não. Então você tem que entrar lá embaixo, aí vai subindo devagarzinho, respeitando até o duplo grau de jurisdição. Então, por enquanto, não tem nada disso de Eu achei legal. que já estivessem questionando a própria lei Não, que não. fez incidir Não. esse fundo. Tem algumas o adicional, ações, né? é, Tipo, tem o algumas adicional ações. ao fundo, adicional ao ICMS seria inconstitucional. Isso. Não tem isso ainda. Ainda tem não. uma ação, Não. Quer dizer, uma representação de tem a questão da lei constitucionalidade. complementar, tem a questão do indistinto, né? Foi para tudo que é produto, em alguns casos, como é o caso aqui do Rio de Janeiro. Tem a questão também da não comprovação, talvez não destinação correta desses recursos, que tem um fundo específico, né? Então, cada estado teria que comprovar tudo isso. É. Ou seja, mas a galera que está nos ouvindo da advocacia tributária aí vai tomar uma nota aqui, né? Agora, o problema qual é? A gente fica 10, 15 anos para ter uma definição do Supremo, chega lá o Supremo modula e incentiva esse tipo de barberagem, né? Vamos Exato. esperar que mude. Mas assim, eu acho que, não sei se vocês se lembram, em 1997, o Supremo Tribunal Federal ele cometeu assim, dos equívocos técnicos na nossa área, um dos mais graves. Ele disse que o ICMS, devido a título de substituição tributária, era definitivo. Os estados usaram e abusaram, né? Então, Teve isso no STF? Falou que era definitivo? na época era a DIN, tá? Depois mudou o nome para DI, 1851, Caramba. de iniciativa de Alagoas. E depois ele mudou isso. Porque Ele seria uma presunção revisou. absoluta, né? Presunção Sim. absoluta. Ele revisou isso e disse: não. A substituição tributária é uma antecipação. Então, eu não deixaria de ter esperanças. Talvez seja a ação do próximo colega aí que entrar com a ação que vai mudar tudo isso. Poxa, legal aí. Vamos então encerrar aqui, Michel, por essa conversa, foi muito Obrigado. boa. Entendemos tudo sobre o Fundo Especial de Combate à Pobreza. Suas considerações finais aqui, já agradecendo a nossa audiência também até agora. Não, eu gostaria apenas de agradecer a oportunidade, eu estou à disposição. Vamos deixar sua Acho rede que não social acaba. lá também, né? O Michel tá crescendo agora, influencer também, tem vários seguidores lá. Um mero professor, né? Acho que o vocábulo influencer é tão pesado. Eu só tento ajudar. Carrega um. O estigma, né? O Não cara é nem um influencer. estigma, uma responsabilidade. né? Mas, então, que vocês vão deixar a página, eu agradeço. E não acaba aqui, né? Acho que tiverem mais dúvidas, quiserem discutir, eu estou sempre à disposição. E já tá convidado, Já né? tá Quando convidado for gravar pra próximos retornar, episódios aí, deixa sair a lei complementar que a gente vem pra cá, vai fazer com mais pessoas e tudo pra falar. Júlio, suas considerações finais, você aprendeu hoje, FECP, cara, você que atua na PGFN, né? Não tá tão no dia a dia. Quero agradecer a presença do Michel, a disponibilidade dele de vir até aqui. A gente sabe quanto foi difícil pra gente Sim. conseguir fazer, né? Toda a nossa logística. Aprendi bastante sobre o fundo, vou até refletir nesses 3 pontos, lei complementar, ser supérfluo, destinação, se isso tudo poderia gerar algum tipo de inconstitucionalidade, mas vai ficar aí para uma próxima reflexão. Isso aí, Obrigado a gente. todo mundo. Ó, então, mais uma vez, pedindo para se inscrever no canal, deixar seu like aqui, compartilhar com os amigos e também nos tocadores de áudio predileto. Estamos em todos eles, né? O Spotify, o Deezer, Apple Podcasts. Então, muito obrigado. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Até breve.